A paz, meus queridos irmãos. Tudo bem com os irmãos? Espero que sim, espero que Deus esteja na sua vida a cada dia, te abençoando, te fortalecendo. E obrigada por nos encontrarmos mais este dia aqui no canal. Louvado seja Deus por sua vida, louvado seja Deus por essa santa oportunidade que Ele nos concede de mais um dia de vida onde as suas misericórdias se renovam sobre nós. Então, meus irmãos, nós encerramos ontem a leitura do livro de Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, designados, chamados de Pentateuco, por serem os 5 primeiros livros escritos por Moisés. E hoje nós iniciamos um novo livro chamado Josué. Começamos agora os livros históricos, O livro histórico, o primeiro livro histórico da sequência e ordem bíblica é o livro de Josué. E Josué foi o escolhido por Deus e designado a ser o sucessor de Moisés. Agora, irmãos, imaginem como Josué devia se sentir. Mas o Senhor, logo no início, o animou, porque agora, nesse momento, ele estava sendo o sucessor de Moisés, aquele grande líder que Deus falava face a face. Quantos milagres, quantas maravilhas ele presenciou desde a saída do Egito. Ele contemplou as 10 pragas, também designadas de maravilhas de Deus. Ele viu a travessia do Mar Vermelho, viu como Deus providenciou alimento no deserto por 40 anos para todo aquele povo. E Josué, juntamente com Caleb, são os 2 espias do grupo de 12 espias que foram lá ver a terra, espiar a terra prometida. E somente eles 2 é que daquela geração creram no Senhor e não pereceram no deserto. Então Josué tem todo esse histórico na vida dele. E ele foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. E o Senhor o anima dizendo, meu servo Moisés é morto. Então quer dizer, Moisés já encerrou o trabalho dele, agora eu conto com você. Então, anima-te, esforça-te e tem bom ânimo, levante-se, esforça-te e tem bom ânimo que você vai fazer esse povo atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. E assim Deus usa Josué para fazer a grande conquista, registrar neste livro a grande conquista da terra de Canaã. Agora, irmãos, uma coisa muito interessante é que Josué não tem seu nome de nascença Josué, o nome dele é Oséias. Porém, Moisés o chamou de Josué, porque Josué significa o Senhor salva. E uma coisa interessante é que Jesus, em grego, é uma versão de Josué no hebraico. Olha só que interessante. E quem que nos salva? O Senhor Jesus. Maravilhoso, né? Que coisa tremenda. Bem, meus irmãos, então vamos iniciar hoje a nossa leitura do livro de Josué. Nossos capítulos são capítulo 1, 2 e 3. Ai, lembrando os irmãos, deixe aqui o seu comentário. Hoje estaremos pegando os números, estaremos pegando os nomes para o sorteio. Hoje é o último dia, porque amanhã estaremos fazendo o sorteio da Bíblia Sagrada, que o Senhor com certeza vai surpreender alguém. Vai surpreender alguém esse final de semana. Vamos lá então fazer a nossa leitura de hoje e está aqui guardadinho. E até amanhã eu vou estar colocando o nome aqui.
Então vamos prosseguir e vamos completar nossa agenda de hoje. Seu momento, sua hora, manhã ou tarde ou noite. E a irmã Daniela está aqui no canal Jornada da Leitura da Bíblia em um ano para ser a sua companhia, seu incentivo e que o Senhor nos abençoe, porque já entramos no 6º livro. Olha que são 66 livros da Bíblia. E já estamos no 6º, para a glória de Deus. Vamos então, pegando a sua Bíblia no seu momento, no seu cantinho, ou reunindo a família, ou você apenas com o seu Deus, com o nosso Deus neste momento. Então vamos ler o livro de Josué, capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Amém. Então Josué ordenou aos líderes israelitas: vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao povo: arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará. E Josué disse às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste: lembrem da ordem de Moisés, servo do Senhor. O Senhor nosso Deus dará esta terra a vocês para morarem nela e ali viverem em segurança. As suas mulheres, as crianças e o gado ficarão aqui na terra que Moisés lhes deu a leste do rio Jordão. Mas que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio na frente dos seus irmãos israelitas e estejam prontos para ajudá-los na batalha. Eles tomarão posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará e ficarão morando nela. Quando isso acontecer, vocês voltarão para viver na terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês aqui a leste do Jordão. Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Assim como obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você, como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer
ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Josué, capítulo 2. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do Rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então, agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso, peço que me deem um sinal que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Os homens responderam: nós prometemos, e se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der esta terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso ela pôde fazer os espiões descerem pela janela usando uma corda. Ela disse: vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias até que eles voltem. Depois vocês podem ir embora. Os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições. Quando invadirmos a terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai.
Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raabe respondeu: Eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá 3 dias, enquanto os soldados do rei os procuravam por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Aí os 2 espiões desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram se encontrar com Josué. Contaram tudo o que havia acontecido e terminaram assim: Estamos certos de que o Senhor nos deu toda esta terra. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. Josué, capítulo 3. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: Quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: Purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Aleluia. Depois disse aos sacerdotes: Peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué: Por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que, assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo: Venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor, Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da arca, o Jordão vai parar de correr e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. Era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente,
levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Glória a Deus, aleluia, que coisa maravilhosa! Deus é fiel. E olha o que ele disse para Josué. Ele disse que iam saber que ele era um grande homem e que assim como ele tinha sido com Moisés, agora o Senhor seria com ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós não devemos nos comparar a ninguém, mas devemos confiar que o Senhor tem uma história, tem promessas com a sua vida para executar também. E que você seja uma bênção na mão do Senhor, uma bênção no meio do povo de Deus. Que Deus nos abençoe neste dia, nos dê um dia de vitórias, um dia de bênçãos. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta aqui no nosso canal para o nosso momento de leitura diária, para o seu devocional com o Senhor. Que Deus nos abençoe, continue meditando, peça o Espírito Santo para falar com você, deixe o seu comentário, irmãos. Por quê? Porque queremos, sobretudo, glorificar o nome do Senhor, exaltá-lo, pois Ele é digno, e também edificar aos irmãos. Às vezes você acha que não é importante o que você vai dizer, mas é importante. Compartilhe a paz do Senhor, compartilhe um versículo que te chamou a atenção, participe do nosso canal e Deus seja louvado através das nossas vidas. Amém? E amanhã, irmãos, se preparem. Deus pode te surpreender amanhã, tá bom? Lembrando das nossas Bíblias. Nós temos a versão masculina e temos a versão feminina. E que Deus abençoe. E eu sei que já é uma bênção este canal e este projeto para a glória e exaltação do nome do Deus vivo. E que Deus vivo é esse? Aquele que está no céu, que está no trono de glória. Aleluia. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Um grande abraço fraternal da irmã Daniele. A paz do Senhor.